Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo nesse vídeo do pastor Carlos Cardoso o cenário profético, como ele está desenrolando nesse exato momento. Preste muita atenção, irmãos. Entenda o tempo em que nós estamos vivendo. Escute isso. E nós, esta geração de hoje, nós somos privilegiados, porque o Senhor descortinou o Apocalipse diante dos nossos olhos. O Apocalipse já está visível. Pessoas não crentes começaram a relatar o que vai acontecer com o planeta, o que vai acontecer com o Brasil esse ano. É porque há uma expectativa no mundo de que algo está para acontecer. E algo está para acontecer. E o que está para acontecer é o maior evento do planeta Terra. E o maior evento do planeta Terra será o desaparecimento de milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma que eu prego para a igreja do toque da trombeta. E que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui hoje não vão provar a morte física, não vão descer uma sepultura. Assim como Enoque foi transladado vivo, Elias foi levado ao céu num redemoinho. A qualquer momento eu e você vamos ser tirados daqui e o veremos como ele é. Aleluia. E nós, olhando para este quadro, meu irmão, que se arma diante de nós, nós como igreja precisamos nos alertar, porque a Bíblia está se cumprindo. E eu volto a falar, o Apocalipse se descortinou diante dos nossos olhos. Aleluia. E agora, diante desse sistema político, econômico e religioso que irá se implantar sobre a terra, surge algumas profecias sobre a vinda de Cristo. E a maior delas, meus irmãos, é Lucas 21, versículo 30 a seguir, quando Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando os seus ramos já estiverem florescendo, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. Mas no verso 32, Jesus deixou uma palavra que muitos interpretam errado. Jesus olhou, quando ele disse a parábola da figueira, e ele diz assim: não passará esta geração. Que geração? Do florescimento da figueira, sem que tudo isso aconteça. Verso 33, Jesus vai dizer: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Agora entenda, Israel é o centro de tudo, e é o relógio do arrebatamento. Veja que Deus se manifestou ao mundo através de Israel. As três maiores religiões do mundo surgiu em Israel: os cristãos, muçulmanos e judeus. Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel. Foi crucificado no Gólgota, em Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que você faz parte foi inaugurada num cenáculo em Jerusalém, em Israel. E profeticamente e biblicamente Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de. Então tudo começa e tudo termina em Israel. E o que assusta sobre a profecia de Lucas 21, 31 é que quando Jesus proferiu essa palavra, a figueira não estava seca. Israel, quando Jesus anunciou a palavra, tinha sinédrio. Repita comigo: sinédrio. Repita comigo: sumo sacerdote, templo e terra. Israel estava florida ainda, porque tinha política, tinha religião, tinha templo e tinha terra. Quando é que a figueira secou? No ano 70.
quando o general Tito cerca Jerusalém por mais de 100 dias. E quando ele cerca Jerusalém, ele mata muito judeu. E ele pega os judeus que estavam em Israel e ele vai espalhar os judeus sobre a face da terra. Ezequiel 37. O vale dos ossos secos é a visão do espalhar dos judeus pelo mundo. E veja que do ano 70 até o dia 14 de maio de 1948, Israel estava dispersa como morta no planeta, sem política, sem terra, sem templo e sem sumo sacerdote. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, Hitler mata 6 milhões de judeus. Há uma comoção mundial e vai haver uma resolução na ONU. Dia 14 de maio de 1948. Oh glória! Quem deu o voto Minerva para Israel surgir como nação novamente foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Glória ao nome de Jesus. E no dia 14 de maio de 1948, a figueira começou a florescer. E preste atenção, no dia 14 de maio de 48 se cumpre a profecia de Isaías 66:8. Quem jamais viu tal coisa ou coisa semelhante a essa? Poderia uma nação nascer em um só dia? Mas Sião estava com dores de parto e deu luz a filhos. Israel ressurge e ressuscita aos olhos do mundo em um dia só como nação. Dia 14 de maio de 48 se cumpre parte da profecia de Ezequiel 37. Quando o profeta profetiza ao Espírito de letra minúscula. E diz ao Espírito, vem dos 4 cantos e vem sobre o vale. E sabe o que aconteceu? Veio nervo, veio pele. E o exército ficou em pé. E o exército ressuscitou. Essa parte da profecia de Ezequiel se cumpre no dia 14 de maio de 1948. Aleluia. Agora presta atenção. Jesus falou: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Você sabe quanto tempo é uma geração em Israel? 70 anos. Você sabe quando se cumpriu uma geração do florescimento da figueira? Dia 14 de maio de 2018. No ano de 2017, eu preguei e anunciei sobre Donald Trump. Tem um áudio meu que viralizou o mundo. Eu mandei só para os meus amigos, de repente eu fui olhar no YouTube, tinha um monte de vídeo do áudio e imagem. Que eu falo quem é Donald Trump. Donald Trump foi levantado por Deus na terra. Porque foi o discurso de campanha dele: em judeu ninguém toca. Eu vou trazer a paz no Oriente Médio e o templo será erguido novamente em Israel. Veja que Israel até hoje só tem terra e política. Mas para o reino messiânico se estabelecer, para eles, que o Messias de Israel, o anticristo, tem que haver o templo. Agora preste atenção no que está acontecendo. Donald Trump, no dia 12 de dezembro de 2017, ele faz algo que revolucionou o mundo. Ele coloca Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Aleluia. Para se cumprir a profecia de Zacarias 12, que Jerusalém será uma pedra pesada aos povos. Aleluia. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus, pelo poder da profecia, pelo poder do cumprimento da palavra. Quem louva a Deus pela palavra, diga glória ao nome dele.
E no dia 14 de maio de 2018, Israel comemora 70 anos de nação. O que os Estados Unidos fez, meu irmão? Tira a embaixada de Tel Aviv e traz a embaixada para dentro de Jerusalém, a embaixada americana. Meu irmão, eu fico assustado com o juízo. Você vai entender o que é isso. Você sabia que através dessa transferência de embaixada, os Estados Unidos blindou Israel? E Zacarias 14:12 tem uma profecia assustadora, 14:10, uma profecia assustadora, porque é uma guerra nuclear que Zacarias viu sobre todos que se levantam contra Jerusalém. Zacarias, ele tem uma visão da bomba atômica e ele disse assim, esta será a praga, diz o Senhor, com a qual eu ferirei a todos que se levantarem contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando ainda em pé. A língua apodrecerá na boca e os olhos na órbita. Zacarias nunca tinha visto uma bomba atômica. Você sabe o que acontece quando uma bomba atômica é detonada? Ela explode no ar. O que desce para a terra? Calor. Você sabe qual é o calor que chega na terra? Mais de 1 milhão de graus Celsius. Você sabe o que acontece com uma pessoa perto de 1 milhão de graus Celsius? Ela evapora. Então, através dessa transferência de embaixada, Israel fica blindada para a profecia bíblica. E talvez você me diga, mas pastor, que tudo isso tem a ver com o arrebatamento? Meu irmão, é só você estudar sobre o que os rabinos estão pregando. Um arquiteto foi fazer uma pesquisa no templo, nas ruínas do templo de Salomão. E existem fotos que ele divulgou na internet. Ele foi lá no subterrâneo, no alicerce do templo. E ele ficou assustado porque ele viu máquinas trabalhando no alicerce do templo. Porque eu só construo um prédio se o alicerce estiver. E você sabia que Israel já está com a estrutura do templo pronto para o novo templo de Salomão ser erguido diante dos nossos olhos? As pedras do novo templo já estão prontas. Os jovens estudando nas escolas sacerdotais já estão prontos. A novilha vermelha para o sacrifício, ela está sendo guardada. E há um alvoroço na comunidade judaica. Os rabinos estão dizendo aos judeus: o nosso Messias já está na terra. Você sabe quem é o Messias dos judeus? Judeu não acredita que Jesus é o Salvador. Eles estão na espera de um líder político que vai governar o mundo de dentro de Israel. O Messias que Israel está aguardando, que eles estão pregando, que já está na terra, é o anticristo. E paz, meus irmãos, genro de Donald Trump, no mês de abril agora, vai assinar o acordo de paz no Oriente Médio. E sabe o que vai acontecer? O templo, ele já está todo pronto. Meu irmão, isso que eu estou falando é tão forte que em Israel, procure o comercial do templo, só coloca no YouTube, comercial do novo templo. Nas televisões em Israel passa um comercial do templo em pé. Um rabino que olha para o templo e vem em pé, e um jovem que tem um sonho, que ele está andando em Jerusalém, quando ele olha para o templo está em pé. Os judeus do mundo todo estão voltando para Jerusalém, estão abandonando casa, terra, propriedade, tudo para voltar para Israel. E eles estão divulgando algo para a igreja, e a igreja não está percebida, porque para o iníquo se manifestar, a igreja vai sair daqui. Glória ao nome de Jesus. Então o que nós estamos vendo é o cenário profético mais esclarecedor de todos os tempos. O que me dói é que nós estamos nos preparando para tudo,
mas muitos não estão preparados para ouvir o soar da trombeta e ver Jesus como Ele é. Erabacanduremaia. Queira o mundo ou não queira, Ele vem para buscar a sua noiva. Quem acredita, levanta a mão e dá glória ao nome dEle. E sabe o que assusta, meu irmão? É que o cenário político está armado, está visível, está claro. E aí vem todos os utensílios do templo pronto. Tem um vídeo agora na internet de uma multidão na beira do mundo das lamentações. É o que resta do templo de Salomão. E eles clamando pelo Messias. Os judeus estão clamando pelo Messias. Para o templo ser erguido, a mesquita de Omar ou de Al-Aqsa precisa cair. E meu irmão, aquela mesquita está toda rachada. Ela está dentro da geografia do templo. E nós sabemos que se aquela mesquita cai, o templo é erguido em poucos dias. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E eu e você somos a geração do florescimento da figueira. Eu vim aqui te dizer que o dia de acordar é hoje. Que o dia de colocar a tua família em ordem é hoje. Que o dia de colocar teu ministério em ordem é hoje, porque a qualquer momento nós o veremos como Ele é. Levanta a mão e dá glória ao nome dEle. E agora, meu irmão, nós estamos diante de fatos. Existem alguns fatos que me assustam. Nós já estamos diante de fatos apocalípticos. Existe algo que eu sempre costumo dizer. Tem muita gente adormecida numa pregação na igreja. Qual pregação é essa? Algum pregador muito eloquente pregou e os outros continuaram pregando. Sabe o que esse pregador pregou e os outros continuaram pregando e o povo acredita no que ele pregou? É que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado nos 4 cantos. Quantos já ouviram essa mensagem? Se eu disser para você que isso não está na Bíblia, que não existe base bíblica nenhuma para o evangelho ser pregado para Jesus voltar. O que está escrito na Bíblia? Mateus 24:14. E este evangelho do reino, repita comigo, reino, será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o arrebatamento. É o fim. O arrebatamento, o fim, meu irmão, é no trono branco. Quando é que o evangelho do reino vai ser pregado? No reino milenial. A falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a igreja agora, nesse exato momento. Então entenda agora, o cenário está pronto. Outra questão assustadora que é apocalíptica, meu irmão, é que Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que antes da sua vinda nós ouviríamos de fome e fomes. E sabe o que acontece? Stephen Walker, aquele cientista que usava aquele microfoninho, reconhecido como Einstein do século 21, ele fez algumas previsões científicas que estão inteiramente ligadas ao Apocalipse. E uma delas é: se nós chegarmos a 8 bilhões de pessoas, gera um colapso no planeta Terra. Porque não tem comida, água e energia para tanta gente. O que é a imigração? Essas pessoas que estão na imigração, elas não querem um trabalho em outro país. Elas não querem uma vida melhor em outro país. Se você perguntar para elas o que vocês querem, elas vão dizer: eu quero um prato de comida e um copo d'água, porque eles estão morrendo de fome. A fome já chegou a mais de 1 bilhão de pessoas. A crise hídrica, ela é assustadora.
O que assusta, e eu convido a toda a liderança, pregadores, a estudar sobre a Agenda 2030 da ONU. São Paulo e Rio de Janeiro passam o comercial na televisão. O que é a Agenda 2030 da ONU? A Agenda da sustentabilidade. Então eles querem, tem um projeto, são 17 projetos, Agenda 2030 da ONU. Olha o que eles querem: acabar com a fome, acabar com a pobreza, dar saúde a todos e educação a todos. Você acha que isso é possível, meu irmão? Só é possível através da redução populacional. E a redução populacional, ela já está sendo anunciada e pregada para nós. E o que é a redução populacional? Existe um grupo desse governo mundial que eles fizeram um cálculo, e esse cálculo é assustador, porque eles chegaram a um número que somente 20% da população mundial produz, trabalha, estuda e produz. 80% da população é um peso morto, come, bebe e dorme. Esses 80% é um problema para o mundo. O que isso vai se fazer? Vai se eliminar uma parte. Aí olha o Apocalipse. Vai se eliminar por guerra, genocídio e enfermidades. Esse programa não é que vai ser colocado em prática, ele já está em prática. Aí você vai me dizer: mas pastor, esse negócio de conspiração, de nova ordem mundial não existe. Só não existe para país de terceiro mundo. Então não adianta você fechar os teus olhos para essa realidade. Existe um sistema no mundo que trabalha para o governo do iníquo. Agora eu pergunto para você: a Bíblia precisa se cumprir, sim ou não? Quem é que Deus vai usar para cumprir a Bíblia? É anjo? É demônios? Ou é o homem? Então o que os homens estão fazendo? Eles estão simplesmente cumprindo o que está na palavra de Deus. Aleluia. E sabe o que eu acho tremendo, meu irmão? É que a redução populacional não é algo da nova ordem mundial. A redução populacional, ela é bíblica. Apocalipse 6:8. Olha o que a Bíblia diz sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse. Primeiro cavaleiro é o anticristo. Segundo cavaleiro é guerra. Terceiro cavaleiro é fome. Todas essas chagas do Apocalipse, a igreja já vai estar na glória. Mas o quarto cavaleiro do Apocalipse, ele fala sobre redução populacional. Porque a Bíblia diz que a morte e o inferno seguia cavaleiro amarelo. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com fome, peste, violências e feras da terra. Você sabe o que é a quarta parte da terra? 2 bilhões de pessoas. Então entenda que não é a nova ordem mundial e nem a conspiração que está querendo exonerar uma parte do planeta, mas é o que está escrito na palavra. Meu irmão, já é visível o extermínio de vários lugares do mundo. O sistema está todo preparado. E é neste momento que eu e você precisamos estar alerta. Agora vamos para o fim. Entenda, meu irmão, que o governo do diabo hoje não é na terra. Aonde é que existe o governo de Satanás? Nos ares. Agora presta atenção. Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Apocalipse 12:7 fala sobre o dia do arrebatamento. A queda de Lúcifer acontece em 12:3. 12:7 é o arrebatamento. E eu vou explicar o porquê. Olha o que acontece em 12:7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos
mas não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com... Porque aqui é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de... Só tem um arcanjo na Bíblia. Qual é o nome do arcanjo? Porque Miguel aparece no arrebatamento. Então entenda, porque o mesmo... Eu vou terminar o versículo, porque fala do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo vão... E nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrancados com força. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então olha o que vai acontecer aqui. Imagine que o meu lenço é a igreja é tirada. Sabe o que vai acontecer no mundo espiritual? O diabo vai aqui, ó, atrás da igreja. Miguel paralisa o diabo aqui, ó, nos ares. E olha onde Miguel vai lançar o diabo? Na terra. Agora olha aí, vamos lá para a Bíblia. Apocalipse 12:12 é interessante. Isso aqui é a igreja e os da terra. Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro ao lado de Jesus, aleluia. Mas olha o que diz aí: ai dos que habitam na terra. E terra aí, meu irmão, é Israel. E mar aí é as nações. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora olha porque eu falei dos impérios. Abra aí Apocalipse 13, 1 e 2. Ou leia no painel. Eu vou ler aqui por causa do tempo. Quando o diabo é lançado na terra, João vai se pôr sobre a areia do mar, sobre as nações. E olha o que João vai ver. E pus-me sobre a areia do mar as nações, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de... Agora olha lá, verso 2. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, império grego. Os pés da besta era como que de urso, império medo-persa. A boca da besta era como boca de leão, império babilônico. E o que o dragão fez com o anticristo que surge? Ele dá a ele o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quem é que vai governar o mundo por 7 anos? Agora eu pergunto, se com ele nas ares está difícil, imagine ele em terra. O apóstolo Paulo disse que ele pode se transformar em anjo de luz. Ele enganará as nações. Israel o reconhecerá como Messias e o trará para dentro de Jerusalém. Ele será vocacionado no mundo, porque ele trará soluções para a política, para a crise financeira, para a crise religiosa. Ele vai unir os povos. E durante 1260 dias haverá uma falsa paz debaixo de guerra, de fome, de mortandade. Em 1260 dias, Daniel 9:27, ele quebra o pacto com Israel. Ele profana o templo. E aí vem a grande tribulação. O que me assusta é que tem uma geração por aí dizendo assim: mas se eu não subir no arrebatamento, é só eu não aceitar a marca da besta. Meu irmão, você sabe o que é sistema de monitoramento hoje? Já tem empresas que não tem mais cartão, não tem nada. A pessoa só entra na porta da empresa, a porta se abre, ela entrou, bateu o cartão. Você sabe o que é reconhecimento facial? É o sistema da besta. Na China, papel moeda acabou em 2018. Na China o dinheiro é todo eletrônico. Na China eles conseguem monitorar uma pessoa, saber com quem ela anda, com quem ela conversa, o que ela come, aonde ela anda,
São mais de 160 milhões de câmeras de reconhecimento. O sistema chinês vai ser implantado no mundo. Não tem como escapar, é o Big Brother. Bill Gates está divulgando agora que ele vai lançar no Google o sistema do mapa ao vivo, porque ele vai filmar a Terra em ao vivo, todo o planeta, e vai guardar as imagens em HD. Você sabe o que é isso, meu irmão? Sistema da besta. Aí tem um monte de gente dizendo, não, pastor, mas se Jesus vier e eu não subir, é só não aceitar a marca. Não tem como escapar. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém paga, ninguém faz nada se não tiver no sistema. Aí vem os mártires da grande tribulação. Entenda, meu irmão, que os mártires não terão privilégio da igreja. A igreja foi tirada, nós vamos para o tribunal de Cristo para ser galardoado. E do tribunal nós vamos para as bodas do Cordeiro. Mateus 8:11, olha o que Jesus disse. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Na terra, quem não se render ao sistema do diabo, vai ser exterminado, vai ser exonerado. Oh glória, aleluia. É esse sentimento que tem que estar na nossa alma. Maranata, Maranata, Maranata. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ver o juízo de Deus. A igreja não entra em juízo. Entenda, meu irmão, aleluia, que a arca nos traz algumas lições. É que Noé não entrou no juízo, Noé entrou na arca. A igreja não entra no juízo, a igreja é tirada daqui porque ela está na arca, glória a Deus. A arca nos traz outra lição, sabe qual é? É que quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus que mandou lacrar a porta da arca. É por isso que a multidão estava na porta e batia na arca, abre-nos, Noé! Mas Noé não podia abrir porque a porta estava lacrada. É assim que acontecerá no arrebatamento. Muitos irão correr de um lado para outro. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu filho? Cadê meu pastor? Cadê a irmã? Não vão encontrar, porque a graça levou a igreja para a glória. Agora entenda. Vamos terminar. No final dos 7 anos, a trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta se unirão. Meu irmão, puxe no Google depois. Se vocês conseguirem puxar aí, coloca aí a seca do Eufrates no Google e mostra aí o que está acontecendo. O rio Eufrates, que a praga foi lançada, a taça foi lançada, ele não vai secar, ele já está secando. E a seca do Eufrates prepara que o Oriente entre em Israel. Presta atenção. Sabe o que está acontecendo agora no planeta? O cenário se armando. O rio Eufrates era um dos rios que passava dentro do Éden. O rio Tigre e o rio Eufrates, que está lá no Iraque, que é onde era a Babilônia, está lá até hoje. Eram rios que passavam dentro do jardim do Éden. E sabe o que acontece, meu irmão? O Eufrates está secando. No final da batalha do Armagedon, a trindade satânica lançará demônios sobre a terra, sobre a liderança global. E vai trazer a liderança para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! A batalha do Armagedon, a planície do Armagedon, é a maior planície de guerra do planeta. E sabe o que acontece na planície do Jordão? Olha lá, isso daí é o rio Eufrates. Olha como ele já está seco. Já está secando. Porque a palavra está se cumprindo.
Urabacando, remanahai. E se você estudar sobre a seca do Eufrates, você vai ver que é um fenômeno que está o secando. Entenda, meu irmão. E agora vem todos os reis da terra para a batalha. E eles vêm para exterminar todos os judeus de Israel e da face da terra. É neste momento que um remanescente de Israel se converterá ao Cristo da cruz. E eles clamarão pelo Messias. Aí Apocalipse 19 vai nos revelar que Jesus vai montar num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue. Na sua coxa estará escrito que ele é o Verbo de Deus. Agora olha o que João viu. João viu um exército montado em cavalos brancos. Você sabe quem João viu? Eu e você ao lado de Cristo, com corpo glorificado, e eu e você vamos descer na batalha do Deus Todo-Poderoso. E aí Daniel viu, meu irmão, Daniel viu quando ele olhou para a estátua uma pedra sem mão ser lançada na estátua. E o império gentílico cai diante da pedra. E a pedra, ela toma uma proporção que toma todo mundo. Você sabe quem é a pedra? É Cristo. É lá na batalha do Armagedon, o império global unido contra Israel. Eu e você descemos com Cristo na batalha. Nós veremos a besta e o falso profeta ser lançado vivo no lago de fogo. Nós veremos o diabo ser amarrado por 1000 anos. Nós veremos todos que aceitaram o sistema da besta ser exterminado pela palavra que vai sair da boca de Jesus. Nós veremos Jesus sendo reconhecido como Messias de Israel. Israel pranteando pelo unigênito, Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7. E agora nós veremos Jesus sentado no trono de Davi, governando todas as nações do mundo. Chegando o glorioso dia. Que alaste eremanaia. Erimanahau igidiove teremanaia. Oremanaia. Se fosse hoje, meu irmão, os líderes europeus da Rússia, da China, da América Latina, todos iriam se prostrar diante do Cordeiro que morreu e ressuscitou. Todos iriam glorificar e ver a glória da igreja ao lado de Cristo. Erabacando remai. E sabe o que eu acho mais tremendo para nós concluir? É que eu e você estaremos lá com poder de reino e de sacerdotes. Nós implantaremos o reino milenial com o corpo glorificado. Apocalipse 5:9 a seguir. Digno és, os anjos cantavam a Cristo dizendo, de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e eles reinarão sobre a terra. Eu e você estaremos lá. O varão do renovo está aqui, e o nome dele é Jesus. Fique de
pé dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, veja comigo na tela. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Veja comigo o que eu vou dizer aqui nessa passagem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, veja o que Paulo disse. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Qual palavras? O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Irmãos, veja como hoje as coisas estão invertidas. Hoje, nas igrejas, infelizmente, a palavra de consolo é outra. A palavra de consolo é vitória, você vai vencer, você vai prosperar, você vai dar a volta por cima. Irmãos, isso é bíblico? É. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Mas isso é consequência quando você tem uma vida cristã. Irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É simples, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, é a bênção, ela irá te alcançar. E hoje, irmãos, o púlpito ele prega a bênção, prega a vitória. E a palavra de consolo, que é o quê? A nossa morada eterna. Muitas das vezes, ela não é colocada como um assunto importante, um assunto de urgência, porque, infelizmente, outras palavras, outros assuntos se tornaram mais principais que a morada eterna, infelizmente. Irmãos, o que consola verdadeiramente, o que alimenta o cristão, ele saber que tem preparado para ele, que está preparado para ele, uma morada eterna, que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e jamais subiram ao pensamento do homem aquilo que Deus preparou para todos nós. Irmãos, é o maior prêmio que possa existir. E infelizmente o prêmio hoje é outro que as pessoas pregam. É as coisas terrenas, as coisas passageiras. Não que isso, irmãos, não importe, importa sim. Mas é como eu disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, vai te alcançar. Não preocupe com as coisas terrenas, as coisas que você pode pegar, que você pode ver, mas coloque os seus olhos naquilo que não se pode ver. Isso é o mais importante. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E tudo isso, irmãos, essa frieza, essa palavra que foi mudada, tudo isso também faz parte das profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A apostasia, o afastamento da verdade, as pessoas seguindo os seus próprios conselhos e seguindo ali doutrinas de demônios. Irmãos, tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.